Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma do Flow, que tá por aí, pelo mundo, me vendo. Sentir-se bonita, né? Queremos sim. É importante reconhecer que a gente quer se sentir bonita, né? E que a gente busca exercício também para isso, né? A gente quer ter saúde, quer estar com a mente serena, mas também, no fundo, no fim das contas, quer se sentir, né, bonita. E para isso a gente busca exercício, para isso a gente busca modos de vestir, modos de se arrumar, modos de estar, né, se apresentar. Porque a gente quer se sentir bonita. E aí, eu quero começar falando sobre sentir-se bonita, né? Que é enfatizar o sentir, né? Porque às vezes a gente se arruma, quantas fotos a gente tira e a gente olha e não se sente bonita. Talvez tá com o visual entre aspas, certo, né? A roupa que imaginava que ia ficar maravilhosa, mas não se sente, né? Então, o sentir, que é muito individual, é muito próprio, né? E por isso eu tenho colocado essa semana dessa forma e vou colocar hoje aqui também na nossa conversa ao vivo dessa forma. Me conta aí, quem tá me assistindo, quando foi que tu te sentiu bonita hoje? Acordou, olhou assim e sabe aquele sentimento, né? Que vem de ti, não do outro, né? Foi hoje, foi ontem, faz tempo que não te sente aí, não te sente assim, né? Quero saber como é que tá para vocês esse tema. E esse tema né, a gente pode trazer inúmeras referências, inúmeras abordagens, né? E hoje a gente vai tentar olhar, né, como o título que eu trago diz, né? Autoestima, beleza, espiritualidade, um olhar integral, né, da mulher. Então a gente vai tentar ver para além da aparência, que parece uma obviedade, né? A beleza para além da aparência, mas essa beleza que a gente sente, né? Que está presente não só no visual, mas também na nossa energia, nas nossas ações, né? No nosso semblante, quando a gente está tranquila, serenas, não é mesmo? Que tu acha que é beleza, né? E aqui a gente tem aí cada um, né, o seu modo de ver, mas tem concordâncias também, né? Sobre tudo isso, vamos falar os padrões, né, do que é bonito, né? O que o nosso olho reconhece como bonito, o que tem, né, por trás dessa construção, né? É uma construção a beleza que a gente faz todos os dias, né? Que está presente no que a gente vê, no que a gente se alimenta, né? De informação e de imagens também, né? E uma das referências, hoje a gente vai ter duas referências aqui para ancorar, né? Para nos ajudar nessas definições. E uma delas é um livro que chama A História da Beleza no Brasil. Denise Santana, o nome da autora desse livro. E ela traz mesmo a história, e eu adoro estudar as coisas pela sua história. Ai, que tem uma mosca aqui, que não é nada bonita, né?
Uma mosca me rondando, não é nada, me tomei banho hoje. Não se enxerga. As belezas que não se enxergam. Banho, cabelo limpo. O que essa mosca tá fazendo aqui? Então a Denise, ela traz, no contexto brasileiro, né, a construção do conceito de beleza. E eu lembrei dela porque a gente foi um livro que a gente fez conversa, e aí já fica o meu primeiro convite, né? Estamos retomando a roda de conversa para que a gente possa, em reunião, em roda, né? Ler cada uma ao seu tempo, mas também costurar, né, a leitura com a história de vida. Então já deixo aqui meu primeiro convite. Esse foi um livro que fez parte da primeira temporada lá da nosso clube de leitura do Flow, que está retomando suas atividades agora em outubro, né? E a Denise, ela traz uma coisa bem legal que ao longo da história a beleza foi sendo algo que foi sendo mais internalizado, né? Então, se antes dizia sobre os chapéus que as pessoas usavam, os adornos, as maquiagens, as roupas, ela foi passando a ser é, sobre a pele, né? Como está, os cuidados da pele, né? Do corpo, dos músculos, né? De ser jovem ou não. Então, isso ela traz ao longo do livro com exemplos, né, de como a beleza era vista e passou a ser vista, né? E isso é muito importante porque então a beleza, né, passa a ser como algo interno, né, do corpo, não só externo que a gente veste, né, mas o que a gente toma, né, os procedimentos que a gente faz, e isso ao longo do tempo foi mudando. E ela também traz a construção, né, desse conceito pela mídia, né, pela publicidade, né? Ela traz uma coisa muito interessante sobre a farmácia, né? Passar a ser um lugar de construção de beleza, então essa confusão, essa mistura, né, da beleza com saúde. Então a beleza como um status de saúde, né? E aí a imagem do que é saudável, né, passa também a ser um padrão de beleza e de busca, né, que incorpora o conceito de saúde aí no conceito de beleza. Ela traz também como status de poder, né? Então, o, a, a beleza como um lugar de poder, né? Aquela pessoa como ela se parece, ela diz sobre o poder que ela tem, né? O status de saúde, como eu falei, o status de juventude, né? E aí a Denise acho, traz isso muito bem no livro da beleza enquanto juventude, né? E aí essa busca por parecer jovem, né? E portanto estar bela, belos. Então a beleza como sinônimo, né? É, se parece feio, não está saudável. Se parece feio, não tem poder. Se parece feio, não é jovem, né? Isso é muito interessante, né? Porque são construções, né? Construções do conceito de beleza, né? Ser jovem é ser belo, ser belo é ter poder, né? E o caso é que me conta aí, né? Se faz sentido, se tu já te sentiu assim, né? Tô me sentindo bonita, tô poderosa, né? E isso tem luz e tem sombra,
né? Não é que é ruim ou é bom, é como o conceito da beleza está construído. E a Denise, no livro A História da Beleza no Brasil, ela coloca isso de uma maneira muito interessante, assim, olhando para os fatos, né? Pro comportamento da sociedade diante daquilo, né? Sem um, um excesso de julgamento, mas até com um tom crítico, né? Então, sim, né? Quando a gente se sente bonita, a gente se sente confiante, sente que pode mais coisas, né? E isso é importante de reconhecer, né? Mas o caso é que toda essa busca, né, por beleza, essa essa busca externa, né, se uh, é, se, se vai parar, né? Que isso está me faltando as palavras hoje. Vai acaba por pelo sentimento de frustração, né? Quando ela não é acompanhada por uma busca interna. E daí a nossa outra referência, que é a Clarissa, que eu tenho usado bastante como referência, tenho me conectado ao livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Para entender, né? Esse processo de busca interna, que ela descreve muito bem lá, né? A busca pela nossa alma selvagem, né? Então, toda essa busca por parecer, né? Pelas coisas que a gente compra, né? Me conta aqui. Quanto gasto em brusinha, o guarda-roupa cheio de brusinha e nenhuma serve, nenhuma parece ter o visual certo, né? Essa busca que a Denise fala que acaba sendo até por vezes ferindo, né, o nosso corpo, a gente se submete à dor, né, para parecer bonita, né? E sim, pode ser uma escolha, né? Faço um sacrifício em nome de algo que valorizo, está tudo bem. Mas quando ela não está acompanhada por uma busca interna, né? Resulta em frustração. Então, passei um trabalhão, gastei um dinheiro, uma energia, né? E não tô me sentindo, e aí de novo o sentir-se, né? Não me sinto bonita, apesar de todo esse esforço, apesar de toda essa energia posta, né, nessa busca. E aí a Clarissa, e aí todo esse processo de busca interno, né, é um reconhecimento, né, do que é feio, do que é bonito em nós, né? E depende, assim, de parar e olhar um pouco para dentro, né? E por isso essa live tem no tema, né, no título, a espiritualidade, né? Então, reconhecer o bonito e o feio em nós faz parte desse processo de autoconhecimento, que não é tarefa fácil. Não vamos aqui florear esse processo, né? Que é diário, que a gente se depara com coisas, né? Com sentimentos, com frustrações, né? Essa sensação, né? De, gastei um dinheiro nessa roupa e não é tudo isso, né? Isso causa uma frustração, né? Então, o que tem na beleza para além da imagem, né? E o reconhecimento de tudo isso, como eu tenho dito em todas as conversas que temos tido aqui no Instagram, né? Ele direciona as nossas escolhas. Então, desde onde, né? As roupas que a gente compra, o visual que a gente assume, né? Ele tá partindo, né? Eu escolho esse procedimento porque daqui a pouco é isso, sim, eu vou querer, né? Cuidar aqui na minha pele, né? Fazer a sobrancelha, cuidar do meu cabelo, né? Mas da onde está, né? Partindo essa escolha, né?
E aí, o que tem na beleza, para além da imagem, né? Para além disso, né? Então, ampliar o conceito da beleza para além da aparência, né? Para além da imagem também, né? É uma busca, é uma busca que não é fácil, né? Porque é isso, né? Não é falsa, né? Me coloco como simples, mas não me sinto bonita, né? Então, isso não está em verdade lá dentro de ti, vindo, né? De um lugar profundo. E aí, de novo, né? O capítulo 7 da Clarissa, nossa segunda referência. Então, temos hoje duas mulheres ancorando em conceitos, né? Nossa conversa. Ela fala do corpo jubiloso, né? A carne selvagem. Então, o tanto de potencial do corpo, né? O tanto que tem coisas registradas nele a todo momento, né? As sensações, a memória, né? Do que a gente passou, né? Da pele, das fáscias, né? Das articulações. E aí, as sensações, né? A beleza das sensações corporais, né? Sentir frio, sentir calor, sentir ativação, sentir euforias, sentir, né? Os sentimentos passam pelo corpo, né? E quanto isso é bonito, né? Quanto isso é magnífico, como a Clarissa traz, né? E aí tem um parágrafo que eu vou trazer, que eu já trouxe aí essa semana nos conteúdos da semana, que ela diz: limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência, ou seja, toda essa capacidade de sentir e de se comunicar, né? Porque sentir também é comunicação, então eu estou recebendo informações sobre aquele ambiente, sobre aquela experiência, né? Então, limitar o valor, limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a isso, é forçar o corpo a viver sem o seu espírito de direito, sem a sua forma legítima, sem o direito ao regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. Então, o retorno, né? O convite da Clarissa ao retorno à nossa natureza selvagem, né? As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que rompem o relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade e vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação da aparência. Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, forma e função. Então, a magnificência do corpo, que diz a Clarissa, né? Ampliar o olhar da beleza do corpo, né? Vamos ver aqui, Jana tá aqui comigo, coisa boa, bem-vinda. Já que o tema é beleza, e esse kimono, maravilhoso, hein? Sim, eu me enfeitei, é claro, para vir aqui. Foi uma escolha, né? Sim, vou arrumar o cabelo, vou escolher flores, né? Primavera, florescer a nossa beleza, porque, como disse no começo, sim, a gente quer se sentir bonita. Eu reconheço isso e o meu trabalho vem disso, né? A saúde da gente vem disso também, né? De sentir-se bonita
e sim escolher, né, os acessórios, passei um batom, né, ou não escolher, né, também tá tudo certo, mas da onde vem, né, essas escolhas? Hoje a escolha desse kimono florido foi, né, para celebrar a primavera que está batendo a nossa porta logo aí. Então foi sim uma escolha muito consciente que, né, representa esse momento para trazer a energia desse momento, né? Então é isso, eu trago a Clarissa para a gente pensar, né? O conceito de beleza amplamente, né? A nossa imagem, sim, mas a nossa imagem também transparece a nossa energia, né? Quantas vezes a gente vê pessoas, né? Mulheres, homens, crianças, né? Que, que não estão ali no modelo de beleza, né? Um padrão do que é bonito, né? O que se concorda que é bonito, mas elas estão lindas, né? Seja pelo que estão fazendo, seja pelo que estão dizendo, seja como estão colocadas, né? A gente sente ali uma energia bonita. Então, essa esse reconhecimento, né, da beleza em muitas coisas, né? Do que se ouve, do que se sente, do cheiro, né? Ai, aquela pessoa tem um cheiro bom, e não é que é um perfume, mas, né, todo o universo de energia vibrando ali que tem, né, a sua beleza, o júbilo que a Clarissa traz nesse capítulo, né, do corpo jubiloso, que é outras coisas, né, para além da beleza, da alegria, a leveza, né, a liberdade, tudo isso aparece, né? E a gente enxerga e às vezes não consegue nem descrever, né? Ah, não é exatamente o cabelo, não é exatamente o rosto, né? É um conjunto de coisas que tá ali, né? E aí, vamos para o exercício, né? Que é o jeito que eu estou contribuindo aí para o mundo, né? Convidando vocês a se movimentarem, a se exercitarem. E como eu falei essa semana, né? Quando a gente passa a se exercitar, especialmente se exercitar com intenção e presença, e aqui a Jana, né, que comentou do meu kimono, traz todo esse conhecimento do yoga, né, que fala sobre isso, né? O meu trabalho tem muita inspiração, bebe muito da fonte do yoga, que é esse exercício, movimento com intenção e presença. Muda o nosso corpo, sim, e eu vou chegar lá, acho que é importante, né? O exercício, ele nos faz sentir bonitas porque muda o nosso corpo, sim, mas especialmente e imediatamente, né, na única prática, no momento que a gente se dedica para aquilo, ele muda a nossa energia, né? Eu tô aí há 17, 18, talvez um pouco mais, um pouco menos de anos vendo caras carrancudas chegando para se exercitar e saindo leves, né? O que é isso? Não se passou maquiagem nesse meio tempo. Se acessou uma boa energia a partir do movimento corporal, a partir do sangue que circulou, que se renovou, a partir do ar que entrou mais profundamente lá nos pulmões e também renovou a energia, a partir de uma estagnação, um fechamento que se que se que muda, né? Que resulta numa abertura, numa expansão, né? Numa estrutura, numa força interna que a gente adquire sim com o movimento corporal, né? Estar confortável no corpo, porque se sentiu bem, porque rolou ali hormônios que te trazem um bem-estar,
aí também estamos construindo beleza, né? A partir do exercício físico, né? E o corpo muda porque sim, porque ele se estrutura, porque ele sim ganha, né? Músculos, ganha espaço, né? Mas sobretudo porque ganha uma força interna, né? Nos fortalecemos internamente e nos colocamos de uma maneira mais bonita, né? No mundo isso é transborda, transbordar, beleza é um termo que vem disso, né? Essa busca interna, essa busca por conhecer-se, o que é bonito, o que é feio, né? E resulta sim num transbordar, né, de beleza, de alegria, daquilo que é feio também, né, que às vezes a gente tá num estado. Quem já teve, me conta aí, tava num estado tenebroso. Ainda assim, alguém me disse, né, tinha uma beleza naquilo, né, tem beleza também, né, na nossa sombra, no que não é tão bonito. Então, o exercício físico é essa oportunidade de mudar a nossa energia. A prática corporal é essa grande oportunidade de se conectar ao que a Clarissa Pincola chamou de magnificência do corpo, essas sensações, né, essa vibração que vem para o nosso corpo, né, quando a gente se movimenta, né? Então é sim estar mais forte de estrutura, é mudar a estrutura do corpo, mas é mudar a nossa energia. Me conta aí quantas vezes tu decidiu fazer exercício e saiu mais leve, saiu rindo, né? A Jana aqui comigo tem essa coisa da gente guia os exercícios que nem uma palhaça do circo às vezes, né, Jana? Bah, sempre rindo, se divertindo e debochando também da nossa limitação, porque o exercício tem isso, né? A gente se confronta com a nossa potencialidade. Então, o tanto que o nosso corpo consegue alongar, se sustentar, fazer força, resistir, expressar, né? Em posturas, em movimento, né? Tudo isso nos fortalece, né? Pô, a gente se enxergar e também enxerga a limitação, não conseguir chegar em tal movimento, em tal postura, não consigo, né? O meu corpo não alcança tal coisa, né? Tudo isso nos fortalece quando a gente reconhece isso, né? E pode então fazer escolhas, né? Mais conectadas com o que somos em verdade, né? É, e, e o exercício tem esse poder, né? Não é pouco. O poder de transformar naquele dia, naquele momento, né? A nossa energia e liberar, né? A energia ruim, mas suor, né? E aí, isso é muito legal que eu ouço na aula eu falo aqui, né? Eu falo, as coisas que as pessoas não contam, eu conto. Que as alunas trazem. Tem que parar a aula para ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô. O suor. Ao longo do dia, depois, assim, tinha me esquecido, uma aluna que retornou esses tempos. Eu tinha me esquecido o quanto a tua aula faz drenagem na gente. Eu passei o dia inteiro fazendo xixi. Então, liberando a carga, liberando toxina. Se a gente libera tudo isso, o que vai sobrar, se não uma beleza muito grande no nosso corpo? E a gente está sempre produzindo, porque a gente está se estressando, porque a gente está produzindo toxina, né? Para gerar energia. Para fazer exercício e para viver, a gente gera toxina. E aí a gente tem que liberar isso de alguma forma, né? Suor, lágrima, também. Já ouvi isso da minha aula. Eu chorei. Então, assim, pô, não é bonito chorar, né? Mas liberar aquela energia que estava ali presa, aquela emoção, talvez que estava se contendo e te enrijecendo, né? Isso é liberar também a beleza, né?
Vamos ver que a Jana tá conversando comigo. Eu detesto acordar cedo, mas se é pra me exercitar, eu acordo mais animada pro dia. Olha que lindo. Sim, porque já experimentou, né, Jana? Experimentou a boa sensação, né? Experimentou o bem-estar. Pô, daí a gente faz aquilo ali com alegria, né? O problema, e daí aí a crítica, né? Aí tudo que a gente vem falando ao longo das lives, né? Quando a escolha não vem de um lugar genuíno, né? Aí tu faz aquilo te punindo porque tu comeu a mais, porque o teu corpo não está certo, o teu corpo ele tá sempre certo. Se ele está trazendo alguma limitação, ele está te informando, olha que sabedoria, né? Mas quando o exercício é feito para lutar contra aquilo, meu Deus, é difícil acordar cedo, né? É difícil sair da cama, é difícil tirar aquele tempo. E aí vai lá e é uma rigidez, e isso não tá certo, e é um excesso de corrigir, tu não experimenta, né? O movimento, não experimenta a postura, não experimenta, né, aquela boa sensação. Aí não vai ser bom, né? Como é que vai? Não tá, assim, fuja para as colinas, se é assim que tu tá te exercitando, né? Porque não tem que estar todo momento corrigindo, não tem que estar todo momento acertando. Aliás, né, errar, e aí a live passada sobre dor, sobre a limitação, né, a nossa outra querida autora Terese, né, errar te diz sobre, te traz aprendizado, né? E é feio o jeito que eu tô fazendo, não sei, mas tu tá aprendendo, tu tá te conectando com o teu corpo e isso é maravilhoso, é lindo, né? Já sei que me fará muito bem começar o dia me movimentando exatamente, já começa o dia transformando a tua energia, né? Com o movimento corporal e por isso, né, a minha aula ao vivo fica disponível depois, né, do meu programa, mas ela acontece de manhã, porque eu acho que isso tem um poder, né? E eu tenho dito que a gente deveria colocar como meta, né, exercício todas as manhãs. Seja poucos minutos de se movimentar, porque isso vai mudar a nossa energia para aquele dia. E essa meta, né, de todos os dias, ela vai acabar se transformando numa meta de alguns dias, porque a gente vai precisar falhar. E tá tudo certo, é a nossa vida, acontecem coisas, a gente vai precisar mudar o rumo do dia, mas ela tá ali no plano, todo dia. Se a gente fizer todos os dias, a gente vai acabar fazendo 3, 4 vezes por semana, e isso vai fazer muita diferença na nossa vida, né? Me conta se tu já experimentou, se tu tá na turma da Jana, que acorda de manhã faceira para fazer exercício, ou se tu ainda tá na turma de que isso é um peso gigantesco, parece que tá carregando um carro contigo, né, na hora de fazer exercício. Eu quero saber. E tudo isso, né, o conhecer-se, né, que o, o conectar-se com a loba lá da Clarissa, nossa versão selvagem, né, é para a gente fazer escolhas mais conscientes. Então, eu escolho sim, né, colocar aqui, diminuir. Eu já falei com a idade, a minha avó fez isso. Ela fez aquele procedimento que reduzia um pouco aqui, porque o olhinho já estava ficando fechado. Imagina, ela queria enxergar a vida, tá certa ela. Aí tirou um pouco de pelezinha aqui. Pô, eu também vou querer abrir meu olho, sabe? Então, mas essa é uma escolha consciente, né? Ela não tá vinculada à necessidade de corresponder a algo externo, né? Mas de nutrir, de corresponder a algo interno, né? E por isso essa busca, ela tem que acontecer também, né? Internamente, a beleza buscada lá por dentro, né? Fechar o olho e olhar pra gente, pra dentro, né? E aí a autoestima passa a ser sobre se nutrir, né? O momento do exercício também disse isso essa semana, né? O momento de exercício como um momento de nutrição,
de paro tudo, vai dizer que a gente não se sente campeã. Bah, venci, consegui vencer todas as demandas, fiz meu exercício. Aquilo ali já eleva a nossa autoestima, aquilo ali já nos faz nos sentir mais bonita, confiantes, né? Parei e estou me exercitando, né? Bah, venci o sistema. Vai dizer, tu não te sente assim. Então, a autoestima para de ser sobre corresponder e passa a ser sobre se nutrir. Nutrir aí a tua força, né? A tua beleza internamente e ela começa a transbordar, a gente enxerga, né? Eu tenho histórias muito legais, né? De alunas que me trouxeram que foram se apresentar a uma entrevista, né, de emprego e estavam orgulhosas da forma como se apresentaram, né? E isso tem a ver porque passaram por essa aproximação do seu corpo, né? E por essa transformação, sim, que te coloca, né, numa postura que ela não é rígida, forçada, ela é internamente estruturada, né? A partir, sim, do que tu ganha, força muscular, consciência corporal, né? De se colocar ali posturada, né? Posturada é uma palavra legal, que é uma postura de uma força interna, né? Não forçada. E eu digo isso porque quando eu comecei a trabalhar com educação física, eu forçava uma postura de peito aberto. Isso me causou dores que até hoje eu lido com elas. Elas estão ali calmas, mas eu precisei lidar com isso. Porque eu forçava, aquilo não era natural. Eu estava começando, eu estava entendendo como é que se trabalhava com aquilo. Então, essa força legítima, né, construída, porque a gente foi lá e viu a nossa limitação, viu que aquilo nos causa desconforto, e aí tá reconhecido, né? E portanto tu te coloca assim com aquilo mesmo, né? Ó, com isso aqui mesmo, com essa história mesmo de traumas, dores e experiências que possam ter, né, nos machucado, eu me coloco aqui, é em verdade, né? Isso é muito bonito, isso é lindo, lindo, lindíssimo. Me conta se está fazendo sentido. Eu gosto sempre de resgatar, né, o que a gente viu. E esse é o momento, né, de resgatar. Então hoje estamos falando de beleza, esse tema, né, amplo. Tem muitos jeitos de olhar e eu estou tentando olhar, apresentar aqui a partir da perspectiva, sim, do exercício, mas também como autoconhecimento, né? Esse momento de nos conhecer, né? Então, essa busca, sim, né? Acho que reconhecer primeiro, sim, a gente quer ficar bonita, quer se sentir bonita, né? E busca exercício para isso, para se sentir bonita. Ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Depois, assim, sem integrar todas as nossas partes, e aí por isso o exercício com intenção, com presença e de forma integrada, né? Eu trago sempre uma crítica do exercício isolado, né? Das máquinas lá de musculação, porque nos desintegram, né? E aí tu mexe só o bíceps, daí tu mexe só o joelho, né? E essa falta de integração nos faz estar divididas. E aí tu arruma o rosto, e aí tu arruma o cabelo, mas no todo a gente nunca se sente, né? E aí as escolhas viram frustração, né? Bah, gastei uma fortuna naquilo, gastei uma energia tentando me modificar e nem foi tudo isso, né? Então essa busca fica não tem uma força, né? Não está nutrida de ti, assim, né? Ela está sendo levada aí pelo que é oferecido, pelo que é posto, né? Como bonito, como belos caminhos, né? Que são vendidos e a gente compra porque não tivemos esse momento, né? Esse silenciamento. E por isso a prática de exercícios diária ou quase diária como essa oportunidade de silenciamento, como eu me sinto hoje, o que está presente, né? Opa, hoje eu tô me sentindo triste, hoje a minha confiança está abalada pela discussão que eu tive, bah, hoje meu corpo tá fechado, tá rígido, né? E aí, ok, isso está presente hoje.
Eu vou buscar satisfação aonde, né? Vou me nutrir aonde, né? Para dar conta desse sentimento presente, né? Então, o autoconhecimento te dá força. E estar forte transborda lá pelas tantas, beleza? Tu está confiante, né? E o exercício consciente fortalece a autoestima. E no fim das contas, como eu tenho falado, né? É um start do desenvolvimento da espiritualidade. E aqui como um conceito amplo, né? Dessa conexão com o maior, né? Essa integração, né? O corpo como mente, como coração, e que está, né, refletindo um espírito, né, algo que a gente não enxerga, né, então o exercício ser essa oportunidade. E aqui, né, ofereço a nossa rotina, o programa do Flow, meu xodó, que eu me dedico a programar aulas para que vocês se sintam lindas, maravilhosas e desenvolvam toda essa potência, essa magnificência trazida pela Clarissa e no fim das contas essa conexão com a sua natureza selvagem, né, do reconhecimento de tudo que teu corpo pode fazer. E aí esse ritual, né, o nosso ritual das manhãs, 7:30 da manhã lá, tá? A Carol recebendo vocês na aula ao vivo, para que a gente possa juntas, né, criar essa conexão com o corpo, entre a gente e com algo maior, né? Esse é o programa Rotina Ritual Flow, aulas de segunda a quinta, 7:30 da manhã. Tem lá na plataforma aulas gravadas, conteúdos extras, as meditações que são muito importantes. Venham para o Flow, isso. Jana é a Selma, né? Fazer um Flow. Tem isso também, os cachorros, os gatos participam. Ai, daí a energia fica assim, ó. Eu falo que eles são os meus representantes na casa das pessoas. Vamos, galera, mulheres. Né? Os bichos estão lá, assim, ó, é o meu olho lá na tua casa, o teu pet, né? Então, todos bem-vindos. E aí, para a gente desenvolver, né? Esse movimento consciente que faz tu integrar as tuas potencialidades, que faz tu desenvolver as tuas habilidades corporais e, portanto, te fortalecer, fortalecer a tua autoestima, fortalecer a tua beleza, estar confiante, não só porque o teu corpo está mais alongado e tu tem espaço para te sentar, para te organizar, mas também, né, porque tu te reconhece, tu te fortalece internamente, né? Esse é meu convite. E aí, sempre que eu faço convite em live, né, eu deixo um presente. Porque, afinal, como eu falo, a presença de todos soma muito. Presença da Jana e da Selma, Selma Flowzística. Vocês depois vão lá no Instagram da Jana Prade para ver a Selma, que é muito divertido. É uma atração à parte na comunicação da Jana. E aí o meu convite para vocês virem comigo, né? Todas as manhãs, quando não tem aula ao vivo, tem aula lá gravada, porque o meu convite é que isso esteja a parte de ti, né? Uma vida ativa na profundidade, né? Para que tu leve contigo os movimentos, os alongamentos, essa intenção de mudar a tua energia, né? É o aprendizado, né? A minha mãe fala, não é um treino, é uma aula, né? Então todo dia a gente aprender, vocês não aprendem só comigo, né? Eu tô ali como uma facilitadora, tu aprende com o teu corpo, né? E aí, a tua presença, voltando ao presente, é muito importante aqui. Então, se tu assistiu a live, tu vai me mandar uma mensagem e dizer, Carol, eu quero essa rotina para mim. E tu vai ganhar um presente, que é um presente muito especial, que já ajudou muitas mulheres a começar nesse início, né? Que é um dia comigo, né? Então a gente vai combinar uma reunião e a gente vai colocar de fato na tua rotina, vai olhar onde é que cabe, quanto cabe, como tu vai usar.
esses exercícios. Então, se tu está assistindo a live até aqui, tu ganha um presente. Me manda essa mensagem. Eu quero estar contigo, Carol, e eu quero meu presente. E eu vou te mandar o teu presente. Esse foi o tema de hoje. Espero que tenha brilhado aí boas ideias. Eu quero que a gente se sinta bonita, sim. Confiantes, né? A gente merece. Beleza como direito. A Denise traz isso no livro dela, né? Querer se sentir bonita, né? É um direito. E sim, e passa por reconhecer, né? Tudo que somos, todas, no todo, né? E eu tô aqui para te dar a mão. Passei por isso, né? Passo por isso, por eventualmente, né? Baixar um pouco a energia, não se sentir tão bonita. E quero que a gente consiga lidar com isso da melhor forma, fazer escolhas mais conscientes em direção à nossa saúde, que a nossa saúde também aparece, né, na nossa imagem. Espero que tenham gostado. Vou adorar saber nos comentários aí. Agradeço a presença. Jana, muito obrigada. Nossas trocas são sempre muito ricas. E de todas que passaram por aqui. Até a próxima live de Flow. Espero vocês em 15 dias aqui nesse Instagram. Beijos!